Boa tarde. Nós vamos dar início, então, às atividades da tarde do primeiro SAD e com a primeira mesa redonda do evento. Então, eu gostaria de chamar a professora doutora Márcia Dresch, da UFPEL, para fazer a coordenação da mesa. Boa tarde. Eu convido meus colegas Elizabeth Dornelles, a professora Elisane e o professor Walker para compor a mesa. Bom, damos início, então, à primeira mesa redonda, intitulada Análise do Discurso, Política e Resistência. Nós temos 3 colegas que eu tenho o maior prazer de apresentar, né? A professora Elizabeth Fontoura Dornelles. A professora Elizabeth ela fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora da Universidade de Cruz Alta, onde atua no programa de pós-graduação Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social. Tem desenvolvido atividade docente e de pesquisa na área de teorias do texto e do discurso, tendo publicado vários capítulos de livros e artigos científicos com as seguintes temáticas: história, identidade, educação, política e movimentos sociais. Importante registrar também que a professora Elizabeth Dornelles foi reitora da Universidade de Cruz Alta e atualmente é secretária de Educação do município de Cruz Alta. É um prazer te ter aqui, Beth. Já nos conhecemos há bastante tempo. Fico feliz de te receber aqui na UFPEL. Bom, a professora Elisane Pinto da Silva Machado de Lima é mestre e doutora em letras pela Universidade Católica de Pelotas, professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Pelotas, onde atua como professora e pesquisadora, trabalhando temas como discurso, corpo, a relação do sujeito com o automóvel e a subjetividade. É um prazer tê-la aqui, Elisane. O professor Walker Douglas Pincerati é professor da Universidade Federal do Pampa, do campus de Jaguarão, e pesquisador convidado do Centro de Pesquisas Outrarte, Psicanálise entre Ciência e Arte, do IEL Unicamp. Ele é mestre e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, tem experiência em estudos da linguagem, mais especialmente em lexicologia, análise do discurso, linguística e psicanálise, teoria e análise linguística e história do negro e da loucura. Prazer tê-lo aqui. Bom, a dinâmica da mesa vai ser a seguinte: nós teremos as apresentações dos 3 colegas e depois nós vamos abrir para perguntas.
Obrigado pela presença de todos. Então, vou passar a palavra para a professora Elizabeth. Obrigada pela acolhida da mesa, né? Com isso também manifesto a minha satisfação em encontrar a colega Márcia, né? Que há tanto tempo, né? Já fomos colegas na universidade. O querido Pedro, que está ali, né? Eu ia levantar para dar um abraço, mas o abraço fica para depois, né? Os meus colegas de mesa, né? O Alck, né? Custei para escrever, né? Está a Elisiane, né? O prazer em conhecê-los e a gente estar aqui compartilhando, né? Essas questões tão interessantes e tão caras para nós, que são as questões da análise do discurso, especificamente quando pensamos na sua relação política e resistência. Mas eu acho que um grande agradecimento, que tem que ser, né, de mais destaque ainda, é para a comissão organizadora do evento, em especial a Luciana, né? Nossa colega de curso, né? Nossa colega hoje de grupo de pesquisa, junto com a nossa orientadora, sempre orientadora, né? Maria Cristina Kitt, né? Enfim, esses agradecimentos aí para a gente que está, como foi lido no currículo, às vezes meio afastada da vida acadêmica, né? Quando aparece uma situação de podermos estar dialogando com aquilo, com os nossos colegas, trazendo aquilo que fazemos, né? Embora a atividade às vezes um tanto mais direcionada ao administrativo, como é o meu caso hoje, mas a gente continua dando aula e pensando sempre as questões da análise do discurso, com essa, eu diria assim, com esse olhar de curiosidade, esse olhar de estranhamento, né, para as materialidades que vão se colocando à nossa frente. Então, a minha proposta de trabalho hoje é trazer alguns apontes acerca de um episódio que ocorreu na Câmara Municipal de Porto Alegre, Câmara de Vereadores, no momento em que havia enfim, uma vereadora assumia a fala, né, assumia o espaço como vereadora na condição de suplente, né, enfim, do anterior que havia se licenciado. Então, quando pensamos nessa análise, nos ocorreram algumas questões que eu diria assim para vocês, eu estou começando a pensar aqui junto com vocês para a gente ver se isso é possível nós levarmos adiante e continuar pensando. Porque o que provoca, né, a situação é a roupa como a moça está, né, é a camiseta que ela usa. Então, eu penso que algumas questões que estou trazendo é nessa busca de pensar, a partir de Foucault, pensar a roupa não como um dispositivo, mas como aquilo que dispara um dispositivo de poder, né? Fez com que se acionasse, né, toda uma rede, né, de poder para aquele momento, né? E uma outra questão, enfim, os autores que eu estou trazendo, a questão da resistência. Eu acho que não tem como nós pensarmos resistência sem a gente voltar sempre, né, para Péchet, né, lá no seu fechamento, né, da semântica e discurso, né, que é onde nós vamos sentir a presença mais da resistência. E, ao mesmo tempo, temos que pensar sobre política, né, mas, afinal, política, né, política e resistência, né? Mas o que é política? O que é fazer política, né? O que é constituir-se em sujeito político, né? Isso me persegue, né? Continuo muito atenta a essa interrogação que me é feita, né, acerca da política, e muito mais hoje, vivenciando um cargo que é administrativo, é científico, mas que é extremamente político, né? Então, o que é assumir lugares políticos, né? O que é assumir-se sujeito político, né? Então, esses são pequenos motes, então, que eu trago aqui para a gente pensar. Então, começo, né, relatando o acontecimento factual, para que a gente possa pensar nos desdobramentos deste acontecimento factual no discurso. Assim que ela vai para a tribuna, né, e está com essa
enfim, com essa imagem que nos é mostrada ali, tal e qual como foi publicada no Correio do Povo. 21 de abril, foi essa notícia, havia ocorrido dia 20 de abril. Ela é, vamos dizer assim, repreendida, né? Lhe é chamada a atenção pelo que estava também na presidência, um presidente substituto, né? Que lhe diz o seguinte: este presidente irá observar as normas do regimento, inclusive as questões que podem parecer para muitos dispensáveis e banais. Não é lícito ao vereador homem subir à tribuna de camiseta, e é determinado à vereadora mulher que se vista de forma semelhante. Então, na perspectiva que estou encaminhando, entendo que aqui há uma primeira demonstração de poder, mas uma demonstração de poder falando a partir do lugar não só de presidente da Câmara naquele momento, mas de masculino, de homem, né? Por quê? Porque o regimento interno que ele invoca, ele não traz, enfim, uma determinação de como a mulher se veste. Ele faz uma analogia, bom, se não dá para os homens se vestirem nessas condições, com camiseta, ou enfim, é só terno, também para as mulheres deve ser assim. Aqui a roupa funcionando como uma separação de lugares. Né? Cabe o terno para as situações muito oficiais. Né? O traje completo, né, de passeio para as oficialidades é o terno completo mesmo para o homem. Agora, e para a mulher? Né? Qual é o traje, afinal? Ele também não diz qual é o traje. Né? Quer dizer, que se vista de forma semelhante. Não é se vestir de terno, provavelmente, né? Mas também não é especificado isso. Então, o que este enunciado nos diz? Ele coloca, ele aciona toda a história da participação feminina na política. Né? Ele nos provoca exatamente para essa retomada, né, do lugar que nós ocupamos, não só como não cidadãs, que não tivemos espaço para votar, mas também como aquele grupo que só chega, né, aos lugares, enfim, de parlamento, né, através de lei. Né? Muito escassamente vai acontecendo essa chegada das mulheres, que ganha uma determinação legal de 30%, né, de composição das candidaturas, né, para o feminino, mas que, quando nós vamos analisar, não chega a se concretizar. São candidatas. Né? Então, basta que se candidate, que os partidos apresentem, as coligações apresentem esse percentual e está atendido legalmente. Então, não há para as mulheres ainda este espaço, né, este lugar conquistado, não só no próprio parlamento, como está demonstrado aí nessa exigência de criar condições masculinas para que as mulheres possam falar. Ou seja, vestir-se, para mim, se vista de forma semelhante, ela é um apelo ao masculino. Não é? Quer dizer, que forma semelhante é essa? Não está dito, ele não enuncia isso, né? É só que se vista de forma semelhante. E é nesse sentido que nós vamos também tendo que pensar, né, e falar sobre isso, né? Mas quem são esses sujeitos? Né? Quem é esse sujeito político? Né? E aí lançamos mão do Rancière, né? Que, em dois momentos, eu tenho me encantado muito com o Rancière, desde que fiz a dissertação de mestrado. Né? Quando, pelas mãos da Freda, nós chegamos à leitura do O Desentendimento. Né? E continuo essa leitura, né? Hoje, também muito interessada em entender as questões
do ódio à democracia, que ele trata, né? Isso é um texto no Brasil, ele começa a circular em 2014, onde ele vai nos mostrando como se constrói esse ódio à democracia, né? E vai tratar, enfim, de uma série de questões que distanciam bastante a verdadeira democracia que nós entendemos, né? Encaminhando-a não para o cidadão democrático, aquele que usufrui, né, e que está enfim, nesse meio da vivência democrática efetiva, mas para o consumidor democrático. Eu acho que esse é só para fazer um parênteses em relação ao Rancière. Então, vejam o que ele nos diz nesse texto de 2014, o que são, né, os sujeitos políticos, né? Não é o grupo, né? Não é porque formou uma determinada conglomeração de cidadãos que se inscrevem num partido, mas é aquele que assume, né, no intervalo, né, nos lugares onde, né, e aqui eu retomo o que ele diz lá em 2016, né, onde estão as duas lógicas, né, aliás, em 96, onde estão as duas lógicas, né, a lógica do que está instituído, né, a lógica daquilo que tem o domínio, daqueles que têm o domínio, né, e a lógica dos sem parcelas. Então, é neste intervalo que emerge o sujeito político. É aqui que ele se constitui como sujeito político, né? Acho que é interessante isso, né? Eles se definem sempre por um intervalo entre identidades. Sejam essas identidades determinadas pelas relações sociais ou pelas categorias jurídicas, né? Então, aí, depois complementando, né, ele vai nos dizer: o operário ou o trabalhador como sujeito político é o que se separa da atribuição ao mundo privado, não político, que esses termos implicam. Então, aquele que, em oposição ao cidadão democrático consumidor, é aquele que assume posições, deixando de lado esta priorização do lado do bem-estar individual. Esse eu considero que é importante a gente pensar. É aquele que, enfim, se destaca aí, que sai desse espaço e, no intervalo, consegue constituir-se como sujeito político, né? Retomando, né, e indo para o seu primeiro texto, ele vai nos dizer o que é, afinal, a atividade política. A atividade política é exatamente aquilo que desloca, né, desloca de um grupo, e aqui eu trago o que tenho trabalhado como objeto maior de pesquisa e de análise, que é, por exemplo, num movimento social. O que é que o movimento social faz? O movimento social constitui sujeitos políticos exatamente nesse espaço, né, nesse intervalo entre as duas lógicas, né? E esses sujeitos que aí se constituem no fazer político, é por uma atividade política, né? Esse corpo, né, que estava no lugar que lhe era designado, por exemplo, né, de sem parcela, seja ela sem teto, sem trabalho, sem educação, sem terra, ele é deslocado desse lugar e ele consegue se constituir numa outra posição, onde ele atua como sujeito político constituído, assumido político, né? Nesse sentido, então, que ou muda a designação de um lugar, ele faz ver o que não cabia ser visto. Acho que aqui tem uma questão interessantíssima, né? Quer dizer, aquele que era sem voz, aquele que não era visto pela mídia, passa a ser visto pela mídia, mesmo que seja para criminalizar. Mas ele passa a ser visto, ele passa a constituir-se. A partir dessa criminalização, vem a assunção cada vez maior da sua condição política. Mas eu volto, né, a essa questão da política, mas primeiro eu quero pensar mais um pouquinho com vocês sobre o porquê
trazer enfim, esse conceito, vamos dizer, né, quase que uma categoria de análise, né, o dispositivo de Foucault. Né, porque, de acordo com o que ele nos diz, o dispositivo não é algo que está pronto. Acho que poderia avançar um pouquinho lá, e depois a gente volta aí. O dispositivo não está pronto. Né? O dispositivo se constitui como uma rede. Né? Uma rede... Aí a gente vai falando depois. Meu Deus, não pode. Não, então vou avançar aqui. Tá, então eu vou no dispositivo e deixo as outras questões políticas. Tá? Aqui. Tá. Então, vejamos. Né? Mas eu acho que tenho 5 minutos. É muito rápido esse tempo. Isso é um intervalo... Não, como é que é? É um intervalo muito breve. Então, vejam o que o Foucault nos traz, né, lá nos seus cursos, né, e que depois vai né, pós-morte, vai estar nos ditos e escritos. Né? Então, no volume 3, ele vai tratar bastante sobre a questão do dispositivo. Aquilo que procuro individualizar como dispositivo é, antes de tudo, um conjunto absolutamente heterogêneo, que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões, regulamentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo, tanto dito como não dito. O dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos. Então, para pensar como a roupa acionou, né, está aqui. Ela acionou um dispositivo de poder. Eu estou trazendo, claro, com bastante pressa, né, mas fico depois à disposição para as questões. Não só a instituição, né, pensada enquanto instituição Câmara, pensada enquanto a própria lei, ela aciona pela palavra, né, do presidente, que, na verdade, está também numa posição, é claro, né, trazendo aqui bem as questões analíticas da análise do discurso, ele está bem numa FD muito antagônica. Né, porque um dos comentários maiores que a moça faz é uma crítica tanto ao presidente Temer, né, o ilegítimo, né, tanto ao ilegítimo, quanto ao prefeito de Porto Alegre, que sabemos, enfim, as linhas ideológicas que eles assumem. Né? Por outro lado, ela está ali também numa condição de uma menina afrodescendente, né, que chega a uma suplência como eleitora, né, onde obteve quase 3.000 votos. Né? Para Porto Alegre, isso é uma questão interessante. Então, ele aciona toda uma miríade, toda uma rede, né, de elementos para construir este dispositivo de poder, né, a partir da roupa. Vejam que, e aqui também reforçando o que ele diz, o dispositivo sempre inscrito, né, num jogo de poder e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber. Pode também estar aqui uma questão do saber, que derivam desse e, na mesma medida, condicionam. Então, a construção desta rede que condicionou, né, estabeleceu a relação de poder, tentando colocar a moça aonde ele pensava que ela deveria estar. Né. Vejam o que ela diz. Eu esqueci que eu tinha que olhar para lá, para ela. Pode avançar. Ela diz: me senti discriminada, tanto por usar a camiseta, quanto pela estampa e o que ela representa. Vejam que a estampa, né, é de um líder, né, norte-americano, que tem a sua história de luta muito voltada, né, não só para isso, mas muito mais para as questões, então, dos direitos, né, dos negros nos Estados Unidos,
que é o Malcolm X, né, e que todos nós também temos assim alguma informação acerca da série, né, em termos de cinema, de televisão. Tanto por usar a camiseta, quanto pela estampa e o que ela representa. Né? Quer dizer, eu sou uma lutadora, né, pelos nossos direitos. Né? Talvez as críticas políticas tenham motivado a reação do vereador. Este fato serve para reforçar o questionamento. O povo precisa de representantes com compromisso social ou engravatada para ocupar espaços de decisão. Então, ela resiste. Aqui, né, está um espaço da resistência. Resiste na língua, no gênero. Né? É uma mulher engravatada, né? E não um homem similar, né, como ele estava colocando que deve se vestir da mesma forma. Né? Engravatada para ocupar espaços de decisão. É importante nós pensarmos que a resistência... Agora, tem que voltar. Por isso que eu tinha que ter ficado. Mas, enfim, desculpa, eu estava fazendo... Voltar. Volta lá na resistência. Vejam a resistência também na existência, e aqui, quando nós estamos trazendo esta fala de Péchet, ele não está falando exatamente sobre a resistência no âmbito só da política. Ele está falando na resistência do sujeito enquanto subjetividade. Né? Mas me parece que caberia muito bem nós pensarmos aqui. Né? A resistência... Né? Esse ponto sempre já aí, essa origem não detectável da resistência e da revolta. Formas de aparição fugidias de alguma coisa, de uma outra ordem. Vitórias ínfimas que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a ideologia dominante. Né? Que é exatamente o que acontece. Quer dizer, eu estou aqui na condição... Né, de vereadora eleita, na condição, assumindo a minha negritude, as minhas raízes afrodescendentes. Eu estou aqui na condição de alguém que não vem para fazer figuração, mas que vem para falar do lugar político. Né? Então, não é a roupa que eu visto, né? Em contraponto àquilo que o presidente tentou intimidá-la, né? Enfim, dizendo da roupa. E, no tempo de um relâmpago, né? Muito rápido, ela coloca em xeque a posição do presidente e, por sua vez, não é simplesmente o presidente, pelo partido que ela assume, nesse momento, nós sabemos o que representa. Né? Pelo que é o prefeito de Porto Alegre, nós sabemos também de que posições e de que lugares eles falam, né? E ela se coloca, enfim, como alguém que resiste, né? Que resiste a isso e está ali falando. Então, eu termino, né, para não ir depois fico para responder, eu termino colocando... No fim. Uhum. As questões, né, que eu encerro, então, a camiseta, já disse, né, o que relaciona, eu deixaria 2 perguntas, né, para ver se a gente pode, junto, responder. Pode avançar para as perguntas. Está ali. Vejam, então, o que eu deixo. Teria condições de existência para esse sujeito político fora da resistência? Seria a roupa inadequada ou estaria o sujeito fora de lugar? Tá? Obrigada, e depois posso responder, então.
Passo a palavra agora para a professora Elisane Pinto da Silva Machado de Lima para fazer a sua palestra, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à equipe de organização do evento, agradecer pelo convite e agradecer também a presença de todos que estão aqui. Eu venho falar hoje a respeito de um episódio político que aconteceu no final do ano passado e que marcou um pouco a história do Rio Grande do Sul, envolvendo a questão do funcionalismo. Começo, então, descrevendo, né, o acontecido. Segunda-feira, 21 de novembro de 2016, o governador José Ivo Sartori, protegido por forte esquema de segurança, anunciou um pacote de medidas, o qual previa a extinção de 9 fundações, o fim de 3 secretarias de Estado, a privatização da Companhia Sul-Rio-Grandense de Artes Gráficas, alterações no calendário de pagamento do funcionalismo, retirada de plebiscito para federalização ou privatização de companhias como CE, CRM, Sulgás, além da retirada de direitos conquistados por servidores, principalmente professores, agentes da SUSEP, policiais civis e militares, dentre outras medidas. Tal anúncio foi recebido com indignação por parte significativa da população e pelo funcionalismo público estadual, o qual, naquele momento, sentia-se aviltado pelas mudanças propostas pelo governador e sua base. Em seu discurso, o governador, ao falar em modernização do Estado, em sustentabilidade, competitividade e em funções essenciais do Estado, quais sejam segurança, saúde, educação, infraestrutura e áreas sociais, aponta a filiação à ideologia neoliberal, a qual vem sendo aplicada em diversos países do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, consolidando-se, sobretudo, a partir da década de 70 do século passado. O neoliberalismo, fundamentado no liberalismo clássico, opõe-se ao mercantilismo estatal, transferindo as atividades produtivas ao setor privado, reduzindo a interferência sobre as atividades desse setor, e se opõe também às corporações, como sindicatos, centrais sindicais. Segundo Souza, esse novo sistema político-econômico ataca sistematicamente os direitos democráticos e sociais. Seu arsenal é variado. Leis de exceção, medidas de emergência ou medidas ditas provisórias, decretos antigreves, penalização de sindicatos, manipulação da informação, supremacia do executivo, legislação por decreto e suspensão de garantias constitucionais, além de subtração de decisões econômicas de grande porte ao controle público, seja pela via da privatização, seja pela desregulamentação. São, pois, várias dessas medidas que vêm sendo tomadas desde que o PMDB chegou ao governo com José Ivo Sartori. Tendo em vista que o presente trabalho ancora-se na abordagem teórica e metodológica da análise de discurso de Péchet, é preciso, antes de prosseguir, ressaltar o fato de que o sujeito Sartori não corresponde ao sujeito psicológico, coincidente consigo mesmo, que dominaria a fonte e o sentido do que diz, mas sim ao sujeito discursivo que nele se realiza, correspondendo à inscrição na formação discursiva neoliberal. É, pois, contra esse discurso que muitos sujeitos vão se voltar, resistindo, tomando as ruas, mais precisamente a Praça da Matriz, localizada em frente à Assembleia Legislativa, para protestar e tentar barrar as ações de um governo que, embora eleito por um processo democrático, agindo como se lhes representasse, naquele momento não os estaria representando. Esses sujeitos opõem-se ao sujeito da política, que ocupa um lugar social legítimo de governante, e, por ser sócio historicamente constituído, ocupa uma posição sujeito determinada a partir da inscrição em uma formação discursiva.
No momento de oposição e resistência do sujeito funcionário público e no consequente conflito que se estabeleceu na Praça da Matriz, há o embate entre diferentes filiações discursivas, quais sejam a neoliberal e as que a ela resistem, correspondentes principalmente aos partidos de esquerda. Antes de prosseguir, é oportuno falar sobre o discurso político e a análise de discurso, relação profunda e profícua, iniciada por Péchet no final da década de 70 do último século. O surgimento da AD tinha como proposta estudar os discursos políticos em sua efervescência no que tange a seus liames e limites, opondo-se às abordagens que se apoiavam na evidência dos sentidos. Péchet postulava que era impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas que era necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção. Segundo Gadet, Péchet apoiava-se na crença em uma visão de intervenção política, porque aparece como portadora de uma crítica ideológica, apoiada em uma arma científica que permitiria um modo de leitura cuja objetividade seria insuspeitável. No entanto, com o desenvolver da teoria, Péchet abandona a concepção desse modo de leitura, uma vez que fazer análise de discurso não é uma tarefa isenta de subjetividade, e que os discursos se constituem na opacidade resultante do trabalho da língua e da ideologia na constituição dos sentidos. Com o dispositivo teórico e experimental que veio construindo, Péchet interveio criticamente no campo das ciências humanas e sociais, questionando o conceito de sujeito, história e sociedade. Rejeitou o sujeito intencional e individual, articulou a língua e a história e, assim, tomou como objeto de análise o discurso, definindo-o como efeito de sentido entre interlocutores. As condições sociohistóricas da época e os debates filosóficos deram espaço à análise do discurso como disciplina de intervenção no meio social, político e histórico. Ao longo de seu percurso, a análise de discurso passou não só por uma evolução contínua da teoria, com frequentes retornos e reformulações de Péchet, e com contribuições, inclusive, de outros teóricos, mas também passou a trabalhar com outros campos discursivos. No presente trabalho, abordaremos o discurso político, não como constituindo um corpus fechado e homogêneo, ou, como disse Péchet, não como um espaço discursivo supostamente dominado por condições de produção estáveis e homogêneas, sobre discursividades textuais estabilizadas, mas como discursividade que, em sua opacidade, apresenta modos de funcionamento que fazem trabalhar sentidos. A cena política em questão, em que está em jogo o campo discursivo político, coloca em confronto dois espaços discursivos. O sujeito discursivo que se realiza no dizer e nas práticas do governador Sartori, e o sujeito discursivo que se realiza no dizer dos cartazes de protesto e nas práticas dos sujeitos em protesto na Praça da Matriz. Nesta conjuntura, é importante afirmar que há sujeitos antagônicos produzindo sentidos diferentes ante o mesmo objeto, qual seja a reforma política e econômica a ser realizada no Estado do Rio Grande do Sul. Em consonância com a linha teórica que aqui nos rege, vale ressaltar que esses diferentes sentidos produzidos são resultantes da inscrição dos sujeitos em formações discursivas diferentes. A partir, pois, dessa tomada de posição, sujeitos foram às ruas, exercendo o que lhe é garantido pelo regime democrático, o exercício da atividade política, a qual não ocorre sem o estabelecimento de tensão, conflito, resistência. Chamamos atenção aqui para a dupla acepção da palavra resistência. Primeiramente, a relacionamos à interpelação do sujeito pela ideologia, em que, para se constituir, para ocupar uma posição no discurso, é preciso resistir a outras posições. E depois a relacionamos à prática político-discursiva de assumir um lugar de interlocução, embora o outro insista em não reconhecer esse lugar. A cena política em análise tem, de um lado, o sujeito autorizado pelo voto direto, portanto, representante do povo,
tomando decisões em consonância com sua filiação sociohistórica, e de outros sujeitos que, além de inscritos numa formação discursiva antagônica, não têm o mesmo poder de dizer e de decidir. Remontemos aqui as relações de força que envolvem o funcionamento do discurso, em que, conforme Orlandi, o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. A prática discursiva da resistência se faz pondo em xeque as relações de poder, tentando encontrar um lugar de dizer que seja capaz de transformar. Na conjuntura política em causa, vale ressaltar que a luta ultrapassou o limite das palavras, do discurso, no momento em que a prática discursiva do sujeito detentor do poder lançou mão da força, da violência, da repressão. O embate ideológico culminou em agressão física. Polícia de choque, pelotão de cavalaria recebiam ordens para lançarem bombas de gás e dispararem balas de borracha contra os manifestantes, tentando calar o sujeito que se insurgia contra as decisões tomadas pelo governo neoliberal. A Praça da Matriz, em vários momentos, transformou-se em um cenário de guerra, retratando a força contra a resistência. Durante os dias de manifestação que se seguiram, dentre gritos de protesto, envolvendo palavras de ordem e algumas palavras hostis, foram exibidos cartazes contendo enunciados contestatórios e reivindicatórios, cujos saberes manifestados na linearidade, via memória do dizer, opunham-se àqueles do discurso veiculado pelo chefe do Poder Executivo. Vejamos alguns dos cartazes selecionados para análise neste trabalho, já destacando o fato de que todos eles se opõem a saberes ideológicos veiculados no discurso de apresentação das medidas políticas governistas. Então, nós temos um primeiro, dentre tantos, eu selecionei ali um cartaz bastante recorrente na manifestação, que é "Não à extinção". Esse cartaz se opõe a sequências discursivas do discurso do governador. Vamos reduzir secretarias e racionalizar estruturas públicas em diversas áreas. Todas as organizações deram sua contribuição ao longo da história, mas se tornaram caras demais e não cumprem funções essenciais. O segundo cartaz, "Não deixe privatizar o que é teu", se opõe a outras duas sequências do mesmo discurso apresentado em 21 de novembro. A primeira, os custos da recuperação do setor público devem ser partilhados entre todos os setores da sociedade e, muito especialmente, pelo aparato estatal. A próxima, vamos reduzir secretarias e racionalizar estruturas públicas em diversas áreas. Precisamos fazer com que ingressem recursos extras nos cofres do Estado. O terceiro traz contra o pacote do Sartori e se opõe a mais 3 sequências discursivas de referência. Nós não causamos essa situação, mas precisamos enfrentá-la com ações e medidas concretas, inclusive com o sacrifício de todos. O Rio Grande do Sul precisará dar continuidade para muito além do nosso governo a essas políticas de equilíbrio financeiro e modernização do Estado. Estamos propondo uma mudança profunda na estrutura do Estado e um plano de recuperação das finanças públicas. E o último, contra o desmonte do Estado e a cassação dos direitos trabalhistas. E ali acima, fora Sartori. Se opõe a mais 2 sequências discursivas de referência. Vamos mexer também na Previdência Pública e, na área do funcionalismo público, nossa proposta é de fazer um calendário escalonado, pagando primeiro quem ganha menos. Nos enunciados, observamos a disputa ideológica de sentidos, contracenada pelo discurso do governo Sartori e de sua base governista, e pelo discurso de oposição, destacado pelos cartazes do funcionalismo público e de outros opositores. E aqui é preciso destacar 2 aspectos fundamentais, o político e a resistência. O político diz respeito à divisão do sentido, oriunda das relações de força próprias da nossa formação social. Conforme Orlandi, não há sentido que não tenha sido produzido em condições específicas, em uma relação com a exterioridade, com uma direção histórico-social, que se produz em relações imaginárias que derivam de um trabalho simbólico. Aqui a divisão do sentido se mostra quando, ao abordar o mesmo referente, os sujeitos discursivos posicionam-se de forma diversa.
A extinção das fundações, as privatizações e os pacotes de medidas são abordados de forma antagônica pelos sujeitos envolvidos no embate. Percebemos, então, lembrando Courtine, a textualização do político, compreendendo a relação entre o simbólico e as relações de poder. Em outras palavras, aqui estão em jogo diferentes gestos de interpretação decorrentes de filiações discursivas diferentes. Para o sujeito de filiação neoliberal, extinguir fundações, privatizar e fazer ajustes trabalhistas é oferecer um novo Estado com justiça social e equilíbrio das contas públicas. Mas para aqueles que se opõem à referida FD, tais medidas representam a precarização do Estado, a liquidação das estruturas públicas e o aviltamento de direitos trabalhistas. Um outro aspecto observado é o da resistência, pois, mais do que resistir no sentido amplo do termo, configurado pela concentração de sujeitos em frente à Assembleia Legislativa, na tentativa de pressionar os parlamentares à não aprovação do pacote, denominado pelos opositores de pacote de maldades, o que ilustra mais uma vez essa disputa pelo sentido, é a resistência do sujeito a saberes que não o constituem, aos quais ele não se identifica. Vale lembrar que o assujeitamento, por ser da ordem do político e do simbólico, o é da resistência. Retomando-se Péchet, a constituição do sujeito se dá por movimentos de resistência, como as tomadas de posição. Na disputa pelo sentido, não são sujeitos, governo versus opositores, envolvidos no embate ideológico, que determinam os sentidos. Conforme Péchet, a tomada de posição não é, de modo algum, concebível como um ato originário do sujeito falante. Ela deve, ao contrário, ser compreendida como efeito, na forma sujeito, da determinação do interdiscurso como discurso transverso, isto é, da exterioridade, do real ideológico discursivo. Confirmamos nos enunciados em análise que os sentidos não são apreendidos em sua literalidade, mas determinados pelas formações discursivas nas quais se inscreve o sujeito. O jogo entre o político e o simbólico é o que permite a materialização da ideologia na língua. Observamos também que, nos enunciados em análise, 2 apresentam o elemento linguístico de negação, por excelência, o não, e os outros 2 o elemento linguístico contra, o qual tem funcionamento também de negação. Ao enunciar essas formulações, o sujeito está assumindo uma posição discursiva no interior de uma FD e rejeitando a FD antagônica, ainda que o seu dizer traga ancorado pelo funcionamento do todo complexo condominante das formações discursivas, os saberes desta, como veremos mais adiante. Os 2 últimos enunciados, contra o pacote de Sartori e contra o desmonte do Estado e a cassação dos direitos trabalhistas, estão em relação de paráfrase com não ao pacote de Sartori e não ao desmonte do Estado e às cassações dos direitos trabalhistas. Portanto, nos permitiremos trabalhar aqui os 4 enunciados como negação polêmica, mas para além da definição dada por Ducrot, qual seja, funcionando como rejeição de um conteúdo positivo. Exemplificando neste tipo de negação, em não à extinção haveria rejeição do conteúdo positivo, sim à extinção. Trabalharemos, pois, com a negação polêmica em seu funcionamento discursivo, tal como definida por Indurski. Segundo a autora, em AD, a relação polêmica não se estabelece diretamente entre 2 sujeitos, mas entre 2 posições de sujeitos que representam FD antagônicas. Assim, a polêmica discursiva decorre do confronto entre práticas discursivas sociais. Desse modo, o sujeito, ao refutar um elemento do saber de outra FD, refuta um elemento que é exterior ao saber de sua FD. Desse modo, nos enunciados dos cartazes, o sujeito, mesmo resistindo aos saberes da FD contrária, por não exercer controle sobre o dizer, sobre o real da língua, não consegue impedir que os saberes da formação antagônica emerjam ao serem negados. Isso é observável quando, nos enunciados de negação, de resistência, aqui eu vou exemplificar com 2, não à extinção, não deixe privatizar o que é teu, nós teríamos, sim, a extinção, deixe privatizar. Né? Todos esses são atinentes à formação discursiva antagônica. Eis o funcionamento da negação polêmica, marcar a presença do outro na resistência. Ao tecer o seu direito, não ser capaz de ocultar, barrar o avesso. Neste momento, ao abordarmos o interior e o exterior de uma FD,
convém trazermos a noção de FD dividida, conforme proposta por Courtine, a qual emerge nos cartazes da manifestação na Praça da Matriz, através do elemento linguístico de negação. Ao reportar-se a divisão constitutiva da FD, Courtine diz: consideramos assim uma FD como uma unidade dividida, uma heterogeneidade em relação a si mesma. O encerramento de uma FD é fundamentalmente instável. Ele não consiste em um limite traçado, separando de uma vez por todas um interior e um exterior do seu saber, mas se inscreve entre diversas FD como uma fronteira que se desloca em função das questões da luta ideológica. E é justamente o embate ideológico entre diferentes posições sujeito, na disputa pelo sentido, que a presença na linearidade do elemento linguístico de negação, não ou contra, nos permite perceber. O elemento de negação, ao mobilizar saberes em relação de oposição, aponta a contradição, fazendo que se faça presente o outro, mesmo ao ser negado. Assim, embora o sujeito tenha a ilusão subjetiva de ser o dono do dizer e, por isso, senhor de suas palavras, controlando os sentidos daquilo que diz, percebemos que não há como controlar a instabilidade, a opacidade e o equívoco da língua, resultando de um efeito que lhe é externo. Obrigada. Passo a palavra ao professor Walker Douglas Pincerati para fazer a sua fala. Boa tarde. Todo mundo me escuta? Talvez indo um pouquinho saindo um pouco do Rio Grande do Sul, indo em direção a São Paulo, né? Eu vou retomar algumas questões, um elemento de um texto que eu escrevi recentemente, que se chama Negro é o Inferno, um ensaio sobre as cores dos homens, dos deuses e dos demônios, que foi recentemente publicado, e que alguns pontos ficaram em abertos, e é que vão ficar aqui também em abertos. Tá? Então, devo agradecer esta fala. Aliás, devo começar esta fala agradecendo à professora Luciana Vinhas pelo convite para compor esta mesa redonda, que conjuga os significantes análise do discurso, política e resistência. Convite esse que acabou ecoando como uma convocação e uma provocação. Isso porque não me considero um analista do discurso. Meu interesse está mais voltado ao campo dos discursos, ou melhor, ao campo dos estudos discursivos, precisamente pelo modo de compreensão dos dizeres dos homens e mulheres em sociedade que eles instauram ao tomarem o discurso como efeito de sentido entre locutores e que os efeitos de sentido têm sua opacidade histórica, logo ideológica, e que constituindo sujeitos e posições sujeitos numa dada sociedade, numa dada historicidade, com o efeito nos corpos. Devo dizer ainda que esse interesse fita os corpos negros. Contudo, tenho tentado aliar a noção de negro à de louco. No entanto, não vou aqui avançar nisso, por falta de tempo, espaço e de elementos. Isso é um projeto que se delineia. Porém, creio que esse projeto terá impacto aqui pelo fato de que o paraopositivo branco e negro espraia-se nos pares bendito, maldito, superior e inferior, de forma silenciosa no seio da nossa sociedade. Para avançar um pouco nesse ponto, vou esboçar uma análise em que isso se dá a ver. Já que devo falar de política, vou evocar uma coincidência histórica, ou seja, vou colocar umas histórias relacionadas ao dia 13 de maio. No dia 18 de maio de 2016, 6 dias após o nosso Senado Federal afastar Dilma Rousseff da presidência da República, e 5 dias após a data em que se comemora o quê? O 126º aniversário da assinatura da Lei Imperial 3.353, chamada de a Lei Áurea, pela então princesa regente do Brasil, Dona Isabel,
fui à Pinacoteca de São Paulo espiar mostras então expostas. Percorri toda a tarde, do térreo ao segundo andar, na verdade o último andar, quando de repente detive-me demoradamente diante desta tela a óleo monumental de 140 centímetros por 200 centímetros, intitulada Estudo para a Libertação dos Escravos, do artista paraibano Pedro Américo. A obra é de 1889. Peço que me acompanhem visualizando o quadro. O que me fez parar diante desta tela foi justamente a composição das cores, a oposição de cores, o modo como os tons branco e negro desenham, pintam, delineiam os corpos. É absolutamente tocante o fato de que a cor branca, no plano superior, é a que ilumina toda a cena, bem como é branca a tocha do fogo da vitória à esquerda. A cruz fulgurante à direita é igualmente branca e é pintada como se o artista tivesse querido fazer desta cor surgir as formas santas e a forma do sinal santo. No centro, no plano central, está a corte igualmente branca, mas a liberdade, que, como se descendo, pousasse no quadro, na sua parte inferior, onde estão os negros. Um homem, uma mulher, uma criança e um anjo caído. Vejam, então, que o jogo de cores é constitutivo de toda a cena. Sinal disso, creio, está na iluminação da cena. O sol que ilumina a cena é branco. Trata-se, esta imensa alegoria, de uma clara metáfora cristã. Contudo, o discurso que expõe esse quadro fita outras coisas. O texto que se dava a ler ao lado do quadro não falava nada a propósito disso tudo, mas tão somente aludia à composição da cena e referia as figuras centrais. Nada da oposição preto e negro, branco e negro. Curioso, comprei o catálogo de toda a mostra e nele detectei a mesma ausência. Escutem bem o que se dá a ler e, nessa leitura, o que se dá a ver. Durante esse período que eu vou descrever, olhem, observando o nosso objeto histórico, o quadro, olhem o que no catálogo se diz. Primeiro, uma parte mais descritiva. Esta obra, esboço para uma pintura em grande formato jamais executada, tem sua gênese na encomenda do governo imperial em 1886. Fica evidente que a alegoria comemoraria leis como a do ventre livre, de 1871, e a Saraiva Cotegipe, de 1885, que liberavam os novos descendentes de escravos e aqueles com mais de 60 anos, estipulando assim a extinção gradual da escravatura no Brasil. Porém, esta encomenda não foi adiante. Em 13 de maio de 1888, a princesa do Brasil, Dona Isabel, então regente da nação por ocasião da terceira viagem à Europa de seu pai, Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. Não seria estranho imaginar que Pedro Américo fosse convidado a realizar uma alegoria sobre o ocorrido. Texto que, por si só, já levanta questões e continua o catálogo. Olha o que ele diz. Ao centro, há um grupo de escravos, provavelmente pai, mãe e filho, agora libertos e ajoelhados diante de uma figura representando a liberdade que lhes rompe os grilhões. Atrás desse grupo se vê um demônio morto, representação da escravidão defunta. Acima do demônio, para um grupo organizado em forma piramidal, composta de uma vitória alada, que segura na mão direita uma tocha e que é sustentada por duas figuras, a música e o amor. Ao fundo e à direita, a cristandade está representada por uma cruz resplandecente, carregada por um grupo de anjos, organizadas em semicírculo, sentadas uma ao lado da outra, em uma estrutura arquitetônica que lembra um teatro de arena, estão representações das províncias brasileiras. E,
ao centro, dominando o grupo, nota-se uma figura feminina sentada sobre um trono, com base no cedro que ela carrega na mão direita e no manto de papo de tucano e veludo verde, bordado de galão de ouro, é possível supor que se trate de uma representação da monarquia brasileira que estaria presidindo aos acontecimentos com ar imperturbável. Volto para o meu texto. A estrutura do texto nos lança... A estrutura do texto nos lança um mistério. Quem é essa figura central? Esse mistério nos mostra a direção e o sentido do olhar do crítico. Nesse olhar, pode-se notar primeiro a eliminação do plano inferior do quadro. O quadro, nessa perspectiva, tem 2 dimensões ou planos, e não 3. Na verdade, nenhum crítico de arte destaca que tem 3 planos esse quadro. Ora, os escravos não podem estar no mesmo plano que seus senhores. Há um desnível no quadro sobre o qual esse texto se silencia ou erra. Em segundo lugar, o escritor desse texto não ignora a importância das cores no quadro, mas ele só faz notar aquelas que denotam as insígnias reais e se cala sobre as cores dos corpos. Há silêncio nesse texto. A que se deve esse silêncio em pleno museu? Essa pergunta leva em consideração não só as datas comemorativas de maio, mas também que o nome da mostra de longa duração, da qual faz parte o quadro, se chama Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo. O diretor executivo do museu, Marcelo Matos Araújo, diz, na abertura do catálogo da mostra, que, cito, o objeto central da mostra é oferecer ao público uma leitura da formação da visualidade artística e da constituição de um sistema de arte no Brasil desde o início do século XIX até os meados dos anos 1930. Para esboçar uma resposta à questão acima, lembro 2 teses que Eni Orlandi lança em seu livro As Formas do Silêncio, no Movimentos dos Sentidos, cuja edição que eu pesquisei é de 2002, a 5ª edição. A saber, primeiro, que o silêncio é fundante. Segundo, que ele é o real do discurso. Ele é a significação. E ele deve permanecer em silêncio. Ela ainda afirma que há 2 formas de silêncio. Primeiro, o silêncio fundante, e segundo, a política do silêncio ou o silenciamento. A primeira, ela escreve, a primeira indica que todo o processo de significação traz uma relação necessária ao silêncio. A segunda diz que, como o sentido é sempre produzido de um lugar, a partir de uma posição sujeito, ao dizer, ele estará necessariamente não dizendo outros sentidos. Isso produz um recorte necessário no sentido. Dizer e silenciar andam juntos. Fecho a citação. Então, a partir disso, é possível pensar com Freud a resistência nessa necessidade de não dizer. Em primeiro lugar, a leitura da Pinacoteca conta uma história, a dos atos da família real. Ao mesmo tempo, dá a ver um recalcado, desvia o olhar ao negro na história. Ou seja, o negro só pode vir ao plano da consciência, logo do discurso, enquanto recalcado, isto é, de uma forma desviada. Por último, Orlandi diz que o silêncio não se torna visível, que é preciso observá-lo indiretamente, por métodos discursivos históricos,
críticos e desconstrutivistas. E ela escreve assim: não podemos observá-lo senão por meio de seus efeitos retóricos políticos e pelos modos de construção da significação. Quando se trata do silêncio, nós não temos marcas formais, mas pistas, traços. É o que ela escreveu. Ora, se o discurso é efeito de sentido, e o sentido real do discurso, porque ele é, há nesses textos da Pinacoteca um não dito necessário que diz respeito aos corpos. E é nesse ponto que evoco Freud. Há um erro, ou melhor, um lapso na leitura do quadro no texto da Pinacoteca. O escritor do texto da Pinacoteca situou o grupo de escravos e a princesa, ambos no centro. Isso é uma incongruência histórica e social. Os escravos estão, sim, podemos dizer, no plano frontal, mas não no centro do quadro. Ora, dizer que o grupo de escravos, e não de negros e de libertos, no centro num certo sentido, dizer que ele está no centro num certo sentido, direcionar o olhar à figura que está efetivamente no centro, a princesa. As cores só são evocadas para assinalar que se trata dela. Um manto verde bordado de galão de ouro. Aliás, escute o retorno do recalcado, isto é, aquilo que só pode aparecer no discurso consciente, sem somente ser desviado e deformado. Por quê? Porque o retorno do recalcado, na verdade, coincide com o próprio recalcado. O retorno do recalcado, você tem um primeiro momento de constituição do recalcado, que é o afastamento de uma determinada memória em uma determinada representação da consciência, formando um sintoma, que é o que fica no segundo momento, que é o momento sintomático. E quando acontece algum acontecimento que suscite aquela memória, vem o retorno do recalcado. Só que a lembrança nunca pode entrar na consciência. Por isso que vem das marcas do retorno do recalcado é justamente o não. Não é a minha mãe. Né? Então, um dos sinais desse retorno do recalcado é o nome do quadro, que remetia a uma história, acaba por desviar a outra. Porque o nome do quadro é A Libertação dos Escravos. E a história acaba remetendo à da princesa Isabel. E não é à toa que o 13 de maio comemora a assinatura da Lei Áurea. Né? Comemora a assinatura da Lei Áurea. E nada da luta e da resistência dos escravos. Por fim, ao recalcar isso, não se deve falar dos corpos, até porque corpo remete à sexualidade, nem de suas cores, porque isso evoca memórias que devem ser esquecidas e devem permanecer esquecidas. E, no fundo, fica uma questão com o Foucault, que ele diz na História da Loucura, ele se pergunta, na verdade ele se pergunta, houve libertação dos loucos pelo Pinel? E eu fico me perguntando, houve libertação no gesto da princesa Isabel? Tem um dado que eu gostaria de ler para vocês, só para encerrar, que no dia 14 de maio de 1885, teve um jornal que comemorou a abolição da escravatura e que tem várias manchetes, e uma dessas manchetes diz: Princesa Isabel assina a Lei Áurea, e esse texto começa assim: desde a tarde de ontem, dia 13, está extinta em todo o Brasil o trabalho escravo, como se o Brasil fosse extremamente urbano e que os fazendeiros literalmente ignorassem, como se não tivesse motins e mais motins naquela época, né?
prática das mais cruéis e condenáveis, que foi permitida legalmente no país por mais de 300 anos. Menos de 3 horas depois da aprovação do projeto pelo Senado Imperial, a princesa regente Dona Isabel, com uma pena de ouro ofertada pelo povo, sanciona em solenidade no paço da cidade a já chamada Lei Áurea. Aí que vem o nome da lei, que a gente não entendia por que Lei Áurea. Porque o ouro é uma das insígnias da família dos Braganças, que é a família da princesa Isabel. É isso que eu tinha a dizer. Bem. Alô. Bem, obrigado aos colegas. Nós vamos passar agora, então, à discussão. Nós temos um microfone sem fio, se alguém quiser fazer uso da palavra, e se alguém também quiser escrever numa das folhinhas e encaminhar para a mesa, também nós podemos encaminhar daí para os palestrantes. É só um incômodo do Walker. Como assim tu não se considera um analista do discurso? Por quê? Eu imaginei que esse tipo de pergunta pudesse surgir, né? Mas eu efetivamente não me considero, né? Na verdade, eu me considero mais como um estudioso da linguagem. Tá? A minha formação ela é bacharelado em linguística, né? Que eu fiz na Unicamp, é um curso que você entra nesse sentido. Então, a análise do discurso é uma das disciplinas que a gente entra em contato logo no início. Né? Você estuda história das ideias linguísticas, análise do discurso, etc. Então, isso é meio que constitutivo. Né? E eu uso vários elementos, inclusive trago a psicanálise para a cena. Né? E me parece, bom, apesar que tem alguns movimentos em outras direções, mas, pelo menos ali na Unicamp, eu percebo que a análise do discurso ela recalca um pouco a psicanálise. Né? Então, nesse sentido que eu prefiro não me rotular, mas acabo fazendo, sim, análise do discurso. Eu queria parabenizar a todos pela mesa, muito interessante, né, o encontro e as linhas que marcam, né, os temas. Eu fiquei com uma questão na apresentação da Elizabeth, prazer em revê-la, é que essa ideia de dispositivo na relação com a vestimenta do indivíduo, eu te pergunto se, em verdade, esse investimento, né, do dispositivo, esse acionamento da roupa a partir do dispositivo, não é ali que você tem, digamos, um deslocamento e uma outra possibilidade de sujeito. Né? Porque me dá um pouco a impressão de que você toma já a roupa, né, como um sujeito de partida, quando a sua exposição me parece mostrar que há uma subjetivação colocada em crise aí, né? Na medida em que... Eu me lembro dos humores que saiu na época, né, das nossas manifestações, em que o humor ele diz muito. Né? Tem uma desse do humor de Porta dos Fundos, em que a menina não sabe que roupa que ela vai vestir. Né? Ela vai ao guarda-roupa, eu vou pôr um vermelho. Ai, não, se eu puser vermelho, vão dizer que eu sou comunista. Né? Aí fala, então eu vou vestir de... Ai, não, se eu disser que eu estou vestindo de preto, vão dizer que eu estou muito, né, derrotista.
vista e ela no final não sabe que cor ela pôr, né? Então esse momento então de indecidibilidade, aonde é que eu vou ser tomado como sujeito, né? É mais uma explicitação do que você já falou, mas no sentido de você, né, aprofundar. Quando eu começo a olhar para para esse enunciado, para esse texto, imagem, eu começo a pensar, a roupa em si não é o dispositivo, né? Mas ela aciona um dispositivo de poder, né? Agora, o sujeito que se constitui, me parece que é muito mais provocado pela roupa. Provocado, porque é a primeira coisa que o presidente da Câmara usa, né? Mas eu estou entendendo, estou lendo, que não é somente isso, né? A roupa, por isso eu volto a dizer, ela dispara o dispositivo de poder. A partir daqui eu reúno a legislação, eu reúno a minha posição aqui nessa casa, eu sou o presidente, né? Eu posso falar e constituo uma posição, diríamos assim, me coloco numa formação discursiva contrária, uma que está falando o PSOL e está repreendendo o PMDB. Né? Então, aqui é o mote, é como se a roupa fosse o mote. Eu penso ainda, tanto é que o texto não está totalmente escrito, né? Mas eu entendo que ela dispara o dispositivo, seria mais ou menos nesse sentido. Né? E, a partir desse dispositivo que ele tenta impor, cria o espaço da resistência. E é aí, na resistência, que ela emerge como um sujeito, né, politicamente, pensando, né, muito mais forte, né? Tanto é que depois um escritor que eu tenho assim, uma admiração enorme, né, um cronista, que é o Juremir Machado, vai fazer a sua crônica, passado alguns dias, acerca disso, perguntando que traje, afinal, deve se vestir uma mulher. Né? E aí faz toda aquela ironia finíssima que ele faz acerca disso. Né? Merece também destaque depois, numa nota da Thaline Opitz, que faz o comentário político no Correio do Povo, também de crítica a essa condição. Então, quer dizer, que esse sujeito tem, a partir daí, na resistência, muito mais, né, possibilidades, né, de se manter como tal. Né. Não sei se estou também pensando muito ainda sobre isso, Pedro. E não consegui, né, me atrapalhei um pouco, não consegui levar, né, mas, na verdade, eu trago aí também toda uma relação com a ideologia, né, retomando, né, as principais afirmações do Althusser, né, sempre considerando a resistência, e eu acho que depois a colega foi muito feliz quando mostrou também a resistência, né? Nessa, quer dizer, eu não estou aderindo à roupa, eu não, se é pela roupa, né? Eu não estou aí nessa formação discursiva, né? Ou então eu resisto a esta formação discursiva que tem um determinado padrão para que as pessoas, no seu conjunto de saberes, para que as pessoas se apresentem. Eu faço resistência exatamente aí. Eu continuo vereadora, né, na posição de formação discursiva que traça, enfim, toda esta, diríamos assim, esta oposição à outra. Né, e que a crítica que ela faz, dizendo, né, do desgoverno, né, do ilegítimo, do Temer, né, e criticando as medidas do prefeito de Porto Alegre, que é PSDB. Né? Então, entra todo um jogo político muito forte depois no que recortamos como a sequência discursiva, em que ela está, né, se situando e emergindo aí como uma resistência forte. Boa tarde. Eu queria agradecer a palavra de todos. A minha pergunta é sobre a fala da Elisane. Quando ela fala sobre a presença do outro no discurso de resistência, eu queria saber se isso sugere uma outra forma de discurso, no caso, algo mais abstrato, onde o que o protesto defende estaria numa forma mais implícita,
Eu não entendi muito bem, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Isso, da negação. Desculpe. A negação, ela indica uma tomada de posição desse sujeito que está se insurgindo contra a medida, né, tomada pelo governo. Então, no momento em que ele nega, é próprio dessa estrutura vir na subjacência uma afirmação, né? E essa afirmação ela vai trazer uma posição antagônica. Então, nesse momento, há um determinado referente que está em jogo entre essas duas posições. Então, o sujeito, mesmo resistindo, mesmo negando, ele não tem esse controle sobre a língua de impedir que a outra formação discursiva surja, né? Não sei se esclareci, se... De fazer esse protesto, no caso, sem levantar tão explicitamente essa presença, essa dualidade, no caso, né? Sim, outras formas linguísticas provavelmente, né, conseguem, dependendo da estrutura, né, aí entra em questão o esquecimento número 2, né, poderia haver uma outra estrutura equivalente ou até uma estrutura bem diferente de outros tantos cartazes, né? Há vários, era uma infinidade de cartazes, e esse meu recorte acabou indo em direção aos cartazes que apresentavam exatamente essa negação, porque me marcava claramente a resistência. Mas outras estruturas, sim, outras estruturas não permitem que se perceba de forma mais forte essa presença do outro. Tá? Na negação, a gente observa isso bastante presente, nos enunciados divididos também, né? Se me permite, eu vou trazer um exemplo do trabalho lá, da dissertação ainda, lá de 99. Então, ouvindo os trabalhadores rurais sem terra, encontrei uma passagem aí do discurso, né, onde se apresenta esse o outro no outro, né? Então, é sabido que na formação discursiva, aqui, né, aqui é própria ao sem terra, se diz ocupar, né? Houve uma ocupação, ocupar uma determinada área, né? E a formação discursiva antagônica diz invadir. Invadir uma área, né? Enfim, invadir um estabelecimento, vem sempre essa oposição. E nessas falas tem um que vai falar assim: pois nós fomos lá para Santa Elmira e aí a gente invadiu, a gente ocupou lá, entendeste? Então o outro se presentificou no invadir, quando na verdade ele é alguém que está fazendo, né, está assumindo este lugar, né, fisicamente está assumindo este lugar do sem terra, aquele que vai dizer ocupar. Ocupamos, né, e não invadimos. Então, nessa hesitação, essa parada que ele faz, ele, né, realmente ele hesita entre um lugar e o outro. Eu sou esse, como se fosse assim, né? Mas, enfim, teatralizando isso, eu sou do lado dos que penalizam, dos que criminalizam, ou eu já estou aqui no outro lugar, entendeste? Então, ele está muito dividido, né? É um se manifestando no outro. Não sei se contribui com essa. Foi muito interessante, e eu tive que estudar muito para poder desdobrar esse enunciado dividido. Não foi fácil. Dona Kitty me tirou o couro, né, para eu fazer com que eu entendesse isso, né, mas foi um conhecimento muito interessante, né, e que quando a gente vai continuar observando isso. Tá? Eu tenho uma pergunta para o professor Walker ali. É Walker? Não sei. Aqui. Sobre o conceito de silêncio que você comentou, e como a gente poderia desenvolver ferramentas de mostrar isso de uma forma mais visível,
já que ele não é visível e que a gente possa, sei lá, já que ele carrega traços e pistas, que a gente possa vê-lo cada vez mais. Esse silêncio que fica meio diluído, não sei, de uma forma na história. Não sei se deu para entender. Só a primeira parte da sua pergunta, como que a gente... Poderia deixar mais uma ferramentas de verificar esse silêncio que não é visível, mas ele se apresenta através de pistas, traços, como você demonstrou na obra. Eu vou, assim, o silêncio, bom, segundo a Orlandi, né, o silêncio ele deve permanecer em silêncio, né? Ele permanece em silêncio, até porque você, por exemplo, nessa oposição no quadro, o que silêncio se mostra? Você tem uma opressão num plano superior, no plano inferior, e isso desde sempre na história, né? Então, pensando no conceito de resistência, que vocês estavam trazendo enquanto mecanismo, né, talvez esse possa ser um bom mecanismo de você trazer à tona justamente o processo de resistência que está implicado no outro, né? Porque a negação, essa negação que é fruto aí de uma resistência, ela é uma negação de uma negação, né? Então, é algo que não pode vir, né? Então, são essas marcas de negação que você pode perceber aquilo que pode ser afirmado intelectualmente no discurso, né? Então, não sei se eu consegui mais ou menos te dizer isso, mas se você quer uma indicação, é realmente aquele texto que eu disse para a professora Iraci hoje de manhã, que é a negativa do Freud, que traz essa questão, e também tem um texto do Hippolyte, né, que ele faz um comentário sobre, justamente, que o texto em alemão se chama Die Verneinung, né? Então, a negativa, né? E existe toda uma discussão, inclusive, que o Lacan empreendeu sobre isso, né? Sobre essa negativa. E o estatuto dessa negativa que coincide com o retorno do recalcado, ou seja, esse momento em que o silêncio deve permanecer, né? Que gera um produto que, inclusive, pode ser... Eu penso que talvez a alternativa seja justamente as alternativas como o xiste, como você produzir alguma coisa que salva, né? Eu estou pensando muito numa piadinha que o Freud conta no livro, justamente do livro sobre os xistes, em que ele diz que teve justamente ladrões, né? Eram 2 ladrões, e eles fizeram uma desforra na cidade, e chegou um momento que eles precisavam se fazer, reconhecer pela cidade, e o jeito de se fazer é justamente pedir para os maiores pintores da cidade pintar o retrato, né, deles. Então, eles pediram para os maiores pintores, encomendaram a pintura, fizeram uma festa, bem à moda brasileira, e colocaram o retrato. E levaram o crítico de arte mais prestigiado para avaliar os quadros. E aí o crítico de arte olhou e falou assim: cadê o Salvador? Ou seja, justamente ele aludiu a um elemento terceiro que sublima justamente essa possibilidade de não dizer, né? Então, talvez esteja aí as formas que nós inventamos de escapar desse processo de silenciamento e de negação. Acho que vem muito da criação. Existe aí um processo que é o processo da criação. Talvez passe pela criação artística ou da criação linguística. Que não. Agora fico eu aqui querendo contar. Eu, como uma senhora velhinha, já tenho muitos exemplos para dizer. Eu lembrei quando morreu o presidente Geisel, né, o militar. Perguntaram para o Paulo Brossard: qual a sua o que o senhor tem a dizer sobre o presidente Geisel? E aí ele respondeu: dos mortos não se falam mal. Silenciou e disse. Silenciou e disse, né? Disse tudo, né?
tenho muita coisa ruim para dizer, mas dos mortos a gente não deve ficar falando mal, então eu não direi nada, né? Então, no silêncio, disse tudo, né? Oi, eu levantei um pouquinho para esticar a barriga, né? É uma pergunta para o Walker, que trouxe a questão do lapso, né, do ato falho, e pensando o que disse a professora Araci, né, hoje na conferência de manhã, sobre esse funcionamento do pré-construído e da questão da resistência ou não, né? Quer dizer, será que o ato falho será sempre uma resistência a algo? O xiste será sempre uma resistência a algo? Ou será que uma história, como um lapso, mantém algo? Ou resiste de outra forma? É óbvio que eu estou fazendo uma pergunta gigante, mas talvez tu pudesse, sei lá, me ajudar nessa reflexão. Vou dizer assim, freudianamente, tá? O lapso, ele é a denúncia de algo que não se pode dizer. Só que há uma censura, vamos dizer assim, consciente, né? Há um conteúdo inconsciente, e isso desvia para um lapso que acaba denunciando aquilo que estava em causa, né? Justamente os casos do ex-presidente, né? Agora, o xiste é justamente a possibilidade de sublimação e de libertação. Então, o efeito que tem sobre os corpos são outros em relação ao lapso e em relação ao xiste. Eu acredito que está aí, né? Não podemos recalcar os corpos no momento de pensar isso, porque o inconsciente existe. Não sei se eu... Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, agradeço novamente os colegas aqui da mesa, agradeço a participação de vocês. Tem um aviso aqui da organização para as pessoas que chegaram após as 14 horas e não carimbaram o cartão de presenças. Então, agora, no intervalo, por favor, passem ali na frente para carimbar. Então, nós voltamos agora às 4h30 para a conferência do professor Pedro. Boa tarde, obrigada.